Ei meninas, boa noite! Sejam bem-vindas a mais uma live do Cantinho da Nutri. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante para você que tem síndrome do ovário policístico ou ovário policístico. Afinal de contas, a live de hoje serve para você aprender de uma vez por todas que ovário policístico não é a síndrome do ovário policístico. E eu também vou te ensinar nesse vídeo quais são as diferenças entre ambos, como que você deve fazer para saber se tem síndrome do ovário policístico ou não, quais são os critérios usados para o diagnóstico e muito mais. Então vai ser um prazer enorme ajudar você a desvendar todos esses mistérios. Combinado? Olha só, quem tá me assistindo aqui ao vivo, coloca pra mim quem é você, qual é a cidade, qual é o estado onde você tá, da onde você tá falando. E você que tá assistindo a reprise, acabou não conseguindo assistir ao vivo, perdeu o horário, perdeu a live, não importa. Fala aqui também comigo que eu vou ter o maior prazer do mundo de te responder depois no inbox. Coloca aqui qual é a cidade e estado da onde você tá falando. Enquanto isso, eu aproveito para me apresentar. Afinal de contas, sempre tem gente nova, né? Aqui no Instagram. Hoje nós chegamos a 200 mil curtidores, seguidores aqui da conta do Cantinho da Nutri. Eu aproveito para agradecer vocês também por estarem comigo no dia a dia, compartilhando aí bons e maus momentos, né? Aqui a gente é tipo o melhor amigo. A gente compartilha a realidade que acontece realmente, né, no nosso dia a dia. Então, para você que tá chegando aqui, é nova, tá me vendo ao vivo, caiu de paraquedas, né, nunca tinha visto uma live ou um conteúdo meu. O meu nome é Carol Faria, eu sou formada em nutrição, sou formada em educação física e sou também portadora da síndrome do ovário policístico há 20 anos. Então, 2 décadas aí, né, lutando contra a síndrome do ovário policístico e muitos dos sintomas que provavelmente você aí em casa também tem. Eu já sofri muito com queda de cabelo, com acne, com excesso de pelos. Eu tinha barba, né, laterais do rosto, pescoço, queixo, buço. Era muito pelo. Eu acho que de longe esse sintoma sempre foi o que me incomodou mais, porque acabava com a minha autoestima, com a minha segurança, enfim, eu me achava horrível com aqueles pelos. E mesmo que eu tirasse, né, que eu tirava, obviamente, mas mesmo tirando, aquilo me incomodava muito porque a minha pele vivia muito áspera e como os pelos eram muito grossos, eles viviam encravando. E aí ficavam vários machucados assim no rosto, sabe? Sempre foi algo que me incomodou muito. Usei anticoncepcional por 15 anos seguidos. Por anos e anos eu acreditei que eu não poderia engravidar, não poderia ser mãe, né? Não poderia realizar o grande sonho da minha vida, que era o de me tornar mãe, por conta da síndrome do ovário policístico. E há cerca de 4 anos eu resolvi trabalhar com a SOP, ou seja, resolvi transformar aí todo o meu conhecimento e estudo na área em uma forma de ajudar vocês que também são seguidoras, né, e que também são portadoras e que também são sofredoras por conta da SOP, a não terem mais os sintomas da síndrome e também a conseguirem um tratamento e um controle natural, sem medicamentos e sem hormônios. Resumindo um pouco da história, eu consegui engravidar, tenho hoje 2 filhos, a Manu e o Tintim. Vocês conhecem eles por conta dos memes aqui do meu Instagram, né? São aquelas crianças lindas e fofas que aparecem nos memes de terça e quinta-feira. E quando o Tintim nasceu, que foi meu segundo filho, que é meu filho caçula, eu me dei conta, né, de que tudo que eu precisava saber para realmente tratar a SOP e não ter mais aqueles sintomas que me incomodavam, estava na minha área de estudo, que era a nutrição. E foi aí que eu decidi abandonar a nutrição esportiva, que era a área até onde, né, até então eu me dedicava a cuidar, né, e estudar cada vez mais, me aprofundar enfim, né, e me dedicar e me ficar cada vez mais específica nesse assunto, que é o da síndrome do ovário policístico. Então, há 4 anos eu sou uma nutricionista que praticamente só fala de SOP, fertilidade e um pouquinho de endometriose lá no meu outro perfil. Mas esse aqui, ele é exclusivo de síndrome do ovário policístico. Então, se você tem SOP, tem ovário policístico, fica comigo até o final e acompanhe os posts diários aqui do meu Instagram, porque eu tenho certeza que eles vão te ajudar a ter esse tratamento e esse controle, beleza? Gente, da onde vocês estão falando? Eu tô vendo um monte de coração, muito amor, muito carinho aqui no meu chat, mas eu não consegui ver da onde vocês são. Da onde vocês estão falando? Tem gente aqui do Brasil todo, tem gente aqui do mundo inteiro. Eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários, né, qual é a cidade e estado da onde vocês estão falando, e a gente vai ver como tem gente, né, de todo lugar aqui, ó. Belo Horizonte, Ceará, Pará, Araçatuba, São Paulo, essa tá pertinho de mim. Bahia,
Tenho SOP, é muito difícil perder peso. Portugal, gente, eu tenho muita aluna em Portugal, tanto nos 30 dias contra a SOP, como também nos programas maiores. Muita gente lá de Portugal. Um beijo aí pra vocês que estão em Portugal. Inclusive, gente, a live era pra ser sempre às 9 horas da noite. Até o ano passado, ela acontecia às 21 horas de terça e quinta. E eu antecipei 1 hora porque em Portugal fica muito tarde, né? E eu sei que 1 hora, de repente, não é tanta diferença assim, mas pra quem tá lá do outro lado do oceano, pode ser representativo. Então, um beijo pra vocês que estão aí me assistindo de Portugal. Vamos lá, Fortaleza, Santa Catarina, Cuiabá, olha só, hein? São Paulo, Zona Norte, muito legal. Você que está assistindo a reprise, coloca aqui qual é a cidade e estado da onde você está falando e quais são os seus sintomas da síndrome do ovário policístico. O que hoje está mais te incomodando? O que a SOP faz com a sua autoestima? O que você sente? Quais são os sintomas e manifestações que a SOP traz para o seu dia a dia? Que aí eu vou te responder e vou te mostrar como eu posso te ajudar a contornar e resolver esse problema, beleza? E olha só, aqui no chat, para quem tá ao vivo, temos a Ana Vitória. Ela faz parte da minha equipe e ela responde vocês durante a live com as dúvidas que vocês tiverem sobre o assunto que estiver sendo tratado aqui ao vivo, beleza? Vou passar o conteúdo de hoje, então vamos falar, né, quais são as diferenças entre ovário policístico e síndrome do ovário policístico. E em seguida eu vou abrir para perguntas. Vou pedir para vocês, gente, colocarem as perguntas aqui na caixinha, tá? Então, do lado aqui da onde você escreve, tem uma cartinha com um ponto de interrogação. Clica ali para deixar a sua pergunta, porque aí aumenta as chances de eu ler a sua pergunta e te responder aqui ao vivo, beleza? Olha só, para ninguém ficar triste, hein? A Camila, acho que foi a Gabriele, não, deixa eu ver aqui. Alguém que falou que eu não falei sobre a Bahia. Gente, eu falei sobre a Bahia sim, hein? Olha só, Manaus, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Aqui, ó, Itabuna, Bahia, Daiane, Dai, eu li. Eu juro que eu li. Vamos lá, gente, começar o conteúdo de hoje, então, explicando pra vocês a diferença entre ter ovário policístico e ter síndrome do ovário policístico, tá? Gente, ter ovário policístico não significa ter a síndrome do ovário policístico. Todo mundo aqui entende essa diferença? Ou você não sabe a diferença entre ovário policístico e síndrome do ovário policístico? Coloca aqui nos comentários como você chegou nessa live hoje, né? Qual era o conhecimento que você já tinha e já trazia de bagagem quando você entrou nesse vídeo hoje, que em terça-feira, eu sempre erro o dia, às 8 horas da noite, beleza? Olha só, gente, ovário policístico. Uma pessoa que tem ovário policístico, ovário de padrão micropolicístico, ovário micropolicístico ou cisto no ovário, é tudo a mesma coisa, tá? É tudo o mesmo nome para dizer que quando a gente olha o ovário dessa pessoa lá no ultrassom, a gente vê formações de pequenos cistos nos ovários, tá? Então, ovário micropolicístico, ovário policístico, cisto no ovário, ovário de padrão micropolicístico, são sinônimos, são nomenclaturas diferentes que servem para falar que no ovário daquela pessoa a gente tem formação cística, a gente tem formação de cistos, certo? Quando a pessoa só tem ovário policístico, quando no ultrassom aparece, né, no laudo do ultrassom aparece uma dessas palavras, ou o próprio médico diz para a pessoa que ela tem o ovário policístico ou o ovário de padrão micropolicístico, significa que essa pessoa não tem nenhum problema de saúde. Ela não tem nenhum sintoma, ela não tem nenhuma alteração hormonal, ela não tem prejuízo na fertilidade, os ciclos menstruais são regulares, ela ovula normalmente, ou seja, a saúde e o metabolismo dessa pessoa funciona perfeitamente bem, tá? A única coisa é que ela tem cisto no ovário, só que isso não atrapalha, não interfere na saúde dessa mulher. E por que ela tem cistos, então? Existem vários tipos de cistos e cada tipo de cisto tem uma origem, né? Tem uma causa, tem um motivo para existir. A grande maioria nessa situação de ovário policístico a grande maioria, né, vem de uma origem que a gente chama de fisiológica, ou seja, faz parte do ciclo menstrual daquela pessoa. E esses cistos, eles podem ir e vir. Então, em algum momento você pode fazer ultrassom e aparecer os cistos, e em outro momento você pode fazer ultrassom e eles simplesmente não estarem mais lá. Então, cistos, gente, não são sinônimo de problema, tá? Você pode ter cistos fisiológicos que fazem parte do seu organismo, que são normais, que não te causam nenhum prejuízo na sua saúde e, consequentemente, não traz nem sintoma, nem manifestações
para o seu dia a dia. Uma pessoa que tem somente ovário policístico, ela não é uma pessoa que tem uma doença ou que precisa fazer um tratamento, tá? Porque, como eu falei, o ovário policístico não traz nenhum prejuízo para a saúde dessa pessoa, nenhuma alteração hormonal, também não causa problemas de fertilidade, nem ciclos menstruais irregulares ou sem ovulação, beleza? O bicho começa a pegar quando a pessoa é diagnosticada com a síndrome do ovário policístico. E, gente, esse nome ele é extremamente infeliz, porque quando a gente fala síndrome do ovário policístico, o nome remete ao ovário policístico. Mas, na verdade, para você ter a síndrome do ovário policístico, você não precisa ter ovário policístico, você não precisa ter cisto no ovário, você não precisa ter a presença de cistos no seu diagnóstico. Assim como você ter o cisto não significa que você tenha síndrome, tá? Então, o nome síndrome do ovário policístico foi um nome extremamente infeliz que acharam para nomear uma síndrome que, na verdade, tem uma origem metabólica, tá? É uma síndrome que afeta o nosso metabolismo como um todo. Tanto é que, já há alguns anos, vários estudiosos estão aí tentando, de todas as formas possíveis, mudar o nome de síndrome do ovário policístico para síndrome metabólica reprodutiva. Na minha opinião, seria ótimo, tá? Porque o nome síndrome metabólica reprodutiva leva a gente a crer que vem de uma síndrome metabólica, dá uma sensação de amplitude do problema maior e remete à sua veracidade, né? A gente começa a perceber pelo nome de que não é um problema do nosso ovário e que a questão não é você ter cistos ou não. É algo que vem muito além disso, é algo muito mais amplo, que acomete uma série de hormônios, além dos hormônios ovarianos, e que não tem necessariamente relação com a formação dos cistos. Mas enquanto esse nome não muda, a gente precisa entender, né, o que significa essa síndrome, o que significa ter essa síndrome, como que a gente faz para saber se tem ou se não tem. Uma observação aqui que eu acho interessante é que mudar o nome de síndrome do ovário policístico para síndrome metabólica reprodutiva vai trazer, inclusive, uma segunda vantagem que eu acho extremamente importante. A possibilidade de um homem ser diagnosticado com síndrome reprodutiva, né? Síndrome metabólica reprodutiva, coisa que hoje é impossível a gente dizer que um homem sofre de síndrome do ovário policístico porque nem ovário ele tem. Só que quando a gente pensa na síndrome metabólica reprodutiva, que começa lá na resistência à insulina, causando alterações hormonais, que por consequência geram um prejuízo, né, na sua fertilidade, a gente começa a entender que um homem também pode sofrer disso, né? Que um homem que se alimenta mal, tem um estilo de vida ruim, vive estressado, ansioso, dorme pouco, é inativo, é sedentário, ele também vai ter alterações hormonais, não idênticas às da mulher, mas também alterações hormonais que levam a um quadro semelhante de infertilidade transitória ou temporária, né? E que isso prejudicaria, então, a sua função reprodutiva. Gente, isso acontece. Eu vejo diariamente no meu consultório situações dessa. Só que não tem como a gente falar para o cidadão que ele tem síndrome do ovário policístico, né? Por conta desse nome infeliz que botaram nesse negócio. Então, vamos torcer, né, para esse nome mudar. E vamos falar aqui da situação feminina, né, da versão feminina da doença, que é a nossa intenção de hoje aqui. O que é a síndrome do ovário policístico? Primeiro, você não precisa ter cistos no ovário para ter síndrome do ovário policístico. E mesmo que você tenha cistos no ovário, isso não quer dizer que você tem a síndrome, beleza? Síndrome, como o próprio nome diz, gente. Síndrome é um conjunto de manifestações e de alterações que causam sintomas no corpo da mulher, tá? Então, a síndrome do ovário policístico é um conjunto de alterações hormonais, um conjunto de alterações metabólicas que causam alguns sintomas, dentre os quais esses sintomas, para algumas mulheres, a gente tem a formação de cistos ovarianos, beleza? Isso não significa, gente, que toda mulher com SOP tem que ter o cisto, e nem que toda mulher com cisto tem que ter a SOP, beleza? Quando a gente pensa dessa forma, a gente começa a entender que o nosso ovário, o nosso útero, ele não é o culpado pelo problema. Na real, o nosso aparelho reprodutivo, ele está sofrendo as consequências de algo que vem acima dele. Então, a mulher que tem síndrome do ovário policístico, se ela, por exemplo, faz uma cirurgia de esterectomia, ou seja, ela retira útero e ovários, ela não vai resolver a síndrome do ovário policístico, mesmo que ela não tenha mais ovários. Porque a SOP abrange alterações de hormônios produzidos pela pituitária, pela glândula adrenal,
pela glândula tireoide, né? Existem várias glândulas produtoras de hormônios que são atingidas pelas alterações da síndrome do ovário policístico. Se você tira uma dessas glândulas, você não resolve todo o restante. Então, a gente começa a entender, né, já nesse conceito de uma maior abrangência, que ter síndrome do ovário policístico não tem absolutamente nada a ver com os nossos ovários. Eles estão ali apenas manifestando, né, esse problema através de um sintoma que seria a formação de cistos. Beleza? Gente, já falei 4 vezes aqui, 5 vezes, sei lá quantas vezes. Mas eu vou falar de novo porque todo dia a gente me pergunta sobre isso. Você não precisa ter cisto no ovário para ter síndrome do ovário policístico. E você ter cisto não significa que você tem SOP, beleza? Gravem isso, pelo amor de Deus, porque é diária, né? Diariamente eu recebo dezenas de perguntas desse tipo. Carol, eu tenho SOP, eu fui diagnosticada com SOP, mas eu não tenho cisto no ovário, então eu não tenho SOP. Gente, não, tá? E como que a gente faz, né? Quais são os critérios usados para o diagnóstico da síndrome do ovário policístico? Para você ser considerado uma portadora da SOP, a gente vai ter lá 3 critérios que são usados para esse diagnóstico, e desses 3 critérios você tem que apresentar pelo menos 2, excluindo patologias e doenças que se manifestam da mesma forma que a SOP. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Vamos prestar atenção e vamos se concentrar aqui nos 3 critérios. Quais são os 3 critérios diagnósticos da síndrome do ovário policístico? 1. Formação de cistos no ovário. 2. Ciclos menstruais irregulares ou anovulatórios, ou seja, sem ovulação. E 3. Hiperandrogenismo, que pode ser tanto clínico, ou seja, diagnosticado por sintomas, acne, queda de cabelo, excesso de pelos, né? Enfim, alterações clínicas, físicas, estéticas, ou alterações nos exames de sangue quando a gente faz dosagem hormonal. Essa questão do hiperandrogenismo é um critério que pode ser diagnosticado de 2 formas diferentes: fisicamente, esteticamente, clinicamente, ou através de alterações nos nossos hormônios quando a gente faz exame de sangue. Desses 3 critérios, se você tiver 2, você pode ser considerado uma portadora da síndrome do ovário policístico, se for feito o diagnóstico correto, excluindo-se outras patologias. Então, por exemplo, se você tem cisto no ovário e ciclo menstrual irregular ou sem ovulação, e mesmo que não tenha hiperandrogenismo, seus hormônios estão normais, você não tem sintomas de acne, queda de cabelo e excesso de pelos, você pode ter SOP. Se você não tem cisto, mas tem ciclo menstrual irregular e excesso de hormônios masculinos, você pode ter SOP. Se você tem ciclo menstrual irregular e hiperandrogenismo, você pode ter SOP. Se você tem hiperandrogenismo e cistos no ovário, mas não tem ciclo menstrual irregular, ou seja, menstrua todo mês certinho e ovula todo mês certinho, você também pode ter SOP. Então, gente, desses 3 critérios, você precisa ter 2, tá? Tá tudo bem se o terceiro não estiver presente. Carol, como que eu vou saber, né, se esses critérios, se esses sintomas estão presentes ou não? Cistos no ovário, a gente vai saber através de um exame chamado ultrassom, que pode ser transvaginal para mulheres que já tiveram relação sexual, ou através de ultrassom pélvico nas mulheres virgens, beleza? Exames de imagem, tá? Então, como que a gente faz para ter o diagnóstico da SOP? Primeiro, a gente precisa ter um exame de imagem dos nossos ovários. Também serve ressonância, que é menos usado porque é mais caro, é mais complicado, enfim, tem toda uma logística, e normalmente o ginecologista vai fazer a solicitação do exame de imagem chamado ultrassom transvaginal ou ultrassom de pelve. Como que a gente sabe se o nosso ciclo menstrual é irregular ou anovulatório? Pela prática do dia a dia, né? Numa entrevista clínica, ou seja, numa avaliação clínica no consultório do médico, ele vai te perguntar qual foi a data da sua última menstruação, se você menstrua todo mês, se você percebe sinais de ovulação, né? Então, se você tem aquele muco elástico, se você sente cólica de ovulação, o que você sente ao longo do mês, se você sente alterações hormonais que condiziriam com as alterações hormonais do ciclo menstrual. Então, é uma entrevista clínica, né? O médico vai avaliar isso de acordo com o que você for contar para ele. Então, é importante você manter anotações sobre quais são os dias que você menstrua e o que você sente ao longo do mês, até para você mesmo se conhecer e ter, né, argumentos e características, né, ao longo do mês para você conversar com o seu médico. A maioria aqui já sabe dizer se o ciclo menstrual é irregular ou não, mas o médico precisa avaliar isso também. E o hiperandrogenismo talvez seja o mais difícil da gente diagnosticar,
né? Porque algumas mulheres apresentam sintomas muito clássicos de hiperandrogenismo, como excesso de pelos em lugares anômalos na mulher, ou seja, lugares onde a mulher normalmente não tem, rosto, entre os seios, nas costas, no bumbum, na barriga, e é um excesso de pelos em lugares onde a mulher normalmente não tem. Isso a gente chama de hirsutismo, beleza? O hirsutismo pode ser uma característica do hiperandrogenismo, que é o aumento dos hormônios masculinos. Outro sintoma muito comum do hiperandrogenismo, queda de cabelo, né? Aquelas entradas que às vezes as mulheres têm do lado da cabeça, ou mesmo, né, uma alopécia aqui na frente um pouquinho ali perto da testa, né, no topo da cabeça. Acne, oleosidade de pele. Então isso tudo pode ser considerado um hiperandrogenismo clinicamente falando. O médico vai olhar para você, vai te perguntar o que você tem, o que te incomoda, quais são as suas manifestações, e ele pode diagnosticar esse hiperandrogenismo de forma clínica. Mas o ideal é que você faça um exame de sangue e o hiperandrogenismo seja diagnosticado através dele, né? Que a gente chama de um diagnóstico bioquímico, que é através de exames de sangue. Nesse exame de sangue, o médico não pode avaliar somente testosterona, ele tem que avaliar todos os hormônios andrógenos. Então a gente tem que coletar testosterona, dihidrotestosterona, androstenediona, todos os hormônios de característica predominante masculina devem ser dosados e avaliados. Porque é muito comum que na mulher com síndrome do ovário policístico a gente não tenha excesso de testosterona. A gente tem excesso de dihidrotestosterona, que é um derivado do hormônio. Porque quando a nossa testosterona sobe e o nosso corpo identifica que tem esse aumento de testosterona, ele mesmo tenta resolver o negócio, entendeu? E a gente tem uma enzima chamada 5-alfa-redutase que converte testosterona em dihidrotestosterona. Então, na mulher com síndrome do ovário policístico, muitas vezes é a dihidrotestosterona que está alta e não a testosterona. Então, se o médico não está acostumado a lidar com síndrome do ovário policístico, ele não entende de síndrome do ovário policístico, não é a área de pesquisa e de estudo dele, muitas vezes ele pode dosar só a testosterona e não fazer o diagnóstico do hiperandrogenismo da forma correta. Então, é importante que a gente procure médicos que estão capacitados, né, a prescreverem os exames adequados e também a avaliar e analisar esses exames da forma correta. Então, quais são aí os exames que a gente precisa fazer, basicamente? Exames de sangue e ultrassom de pelve ou transvaginal, para a gente ter o diagnóstico da síndrome do ovário policístico, juntando isso tudo com os nossos sintomas e as nossas manifestações clínicas, que a gente vai falar para o médico. Vamos supor, né, que a maioria aí, gente, mesmo sem ter esse exame, mesmo sem ter ultrassom, mesmo sem ter exame de sangue, já consegue meio que identificar para si mesma se é portadora da SOP ou não. Quem aqui consegue, né? Quem aqui consegue, sem a ajuda de um médico, dizer se tem síndrome do ovário policístico ou não? Lembrando que isso, gente, deve ser confirmado por um profissional, tá? O único profissional que é capacitado e pode te dar um diagnóstico, bater o martelo e falar você tem SOP, é o médico, de preferência endocrinologista, que é o médico que cuida dos hormônios, além, né? Afinal de contas, a SOP é uma doença hormonal. Mas a gente sabe se tem ciclo menstrual regular ou não. A gente sabe se tem sintomas clínicos de hiperandrogenismo ou não. A gente já fez alguma vez na vida algum ultrassom e já recebeu o resultado se tem cistos no ovário ou não. Então a maioria aqui já consegue dizer se é portador ou não e o médico vai servir só para confirmar essa suposição, né? Esse diagnóstico. Mas mais importante do que isso, tá, gente? Mais importante do que o médico confirmar o seu diagnóstico é ele excluir doenças que se manifestam da mesma forma que a SOP. E aí o bicho começa a pegar e fica um pouco mais complicado. Por quê? Pelas diretrizes da Organização Mundial da Saúde, a síndrome do ovário policístico ela só pode ser diagnosticada depois que se excluir doenças que têm manifestações semelhantes ou parecidas com as da SOP. E existem algumas doenças que se manifestam da mesma maneira. O exemplo assim, mais comum e que chega mais próximo da SOP e que muitas vezes é confundido é a hiperplasia congênita da glândula suprarrenal não clássica, que é uma patologia que aumenta a produção de hormônios pela suprarrenal, que é uma glândula produtora de hormônios acima do nosso rim, e isso gera um hiperandrogenismo, acarretando em sintomas muito parecidos com os da SOP, inclusive podendo alterar o ciclo menstrual e tornar ele anovulatório. Quem é o médico que vai diagnosticar isso? Quem é o médico que vai falar para você se o que você tem realmente é SOP ou se é alguma outra patologia que se manifesta semelhante à SOP? É o médico.
tá? Então é importante que todo mundo passe por uma consulta com um endocrinologista que entenda de saúde da mulher e que saiba fazer o diagnóstico correto da SOP. Outra coisa importante para você ter o diagnóstico da síndrome do ovário policístico, é fundamental que você esteja considerando a presença desses critérios ou não, sem o uso dos medicamentos e anticoncepcionais. Por motivos óbvios, mas que eu vou explicar aqui porque muita gente não sabe, não entende, nunca percebeu ou nunca pensou nisso. Vamos supor que eu vá te perguntar se você tem cisto no ovário ou não. Fulana, você tem cisto no ovário ou não? Se você está usando o anticoncepcional e você vai lá fazer um exame de ultrassom, com certeza não vai ter cisto no ovário. Muito provavelmente não vai ter cisto no ovário. Se tiver cisto no ovário é porque a sua SOP ela tá muito da pesada. E você precisa para ontem começar alguma coisa com urgência. Porque a maior parte dos anticoncepcionais evita o aparecimento de cistos ovarianos porque ele evita a produção hormonal dos ovários, né? Ele é que reequilibra os hormônios, ele desliga o ovário e bloqueia o eixo hipotálamo, hipófise e gônada, que seria o ovário. Se o anticoncepcional bloqueia esse eixo, ele bloqueia a produção de hormônio. E aí, obviamente, o ovário não vai funcionar e não vai ter cisto. Se eu for perguntar pra você, fulana, seu ciclo menstrual é irregular? Se você estiver usando anticoncepcional, você vai falar pra mim que não, que ele é regular, que desce todo mês. Ou que não desce só porque você emenda a cartela da pílula ou usa um anticoncepcional contínuo. Vai mascarar, de novo, um critério super importante para o diagnóstico. E se você vai fazer, por exemplo, um exame de sangue para diagnosticar hiperandrogenismo, provavelmente no exame de sangue você não vai ver alterações de hormônios andrógenos, porque os hormônios femininos, além de estarem muito altos, a gente vai ter um nível absurdo de SHBG, que é a lipoproteína transportadora de hormônio sexual, que sequestra a testosterona e os hormônios masculinos e não deixa esses hormônios ficarem elevados no nosso sangue. Então, percebam que se você estiver usando anticoncepcional, pode ser que você não se enquadre em nenhum desses critérios. E aí, o seu diagnóstico não vai poder ser feito, né? Você vai passar aí como uma mulher que não é portadora da SOP. Então, considere a presença de critérios para o diagnóstico quando você não usa anticoncepcional. Ah, Carol, quando eu não usava anticoncepcional, minha menstruação era uma bagunça. Considere que você tem um ciclo irregular. Carol, quando eu não usava anticoncepcional, eu não menstruava, eu ficava meses sem menstruar e eu também tinha o ovário lotado de cisto. Considere que você tem ovário policístico, que você tem cistos no ovário. Então, a gente sempre vai considerar a presença dos critérios quando a gente não faz uso de medicamentos ou hormônios, tá? Em algum momento da vida que você não usava os medicamentos ou os hormônios, ou você fica 3 meses sem usar e aí faz a investigação, né? O correto é isso, você faz os exames enquanto usa o medicamento, o médico orienta você a parar e dali 3 meses sem o uso dos remédios, você faz de novo toda a investigação para cruzar ali as informações e saber se você é portadora da síndrome do ovário policístico ou não, beleza? Então, gente, vamos recapitular aqui para quem chegou atrasada, para quem perdeu o começo da live. Ovário policístico não é síndrome do ovário policístico. Ter cistos no ovário e só isso não é sinônimo de um problema de saúde. Então, você pode ter os cistos no ovário e ser saudável, né? Podem ser, inclusive, cistos funcionais que vão aparecer e desaparecer em vários momentos da vida, em vários tipos de exame, mas isso não vai te acarretar em prejuízo na sua saúde, nem em sintomas, nem manifestações, nem alterações hormonais, nem nada. Agora, se você tem cistos no ovário somados a sintomas e manifestações, ciclos menstruais irregulares ou sem ovulação, você pode ser diagnosticada com a síndrome do ovário policístico, desde que excluídas doenças que se manifestam da mesma forma ou de forma parecida e sem a utilização dos medicamentos para esse diagnóstico. Lembrando que é completamente normal, né, e possível e até comum uma mulher ter síndrome do ovário policístico e não ter cistos no ovário. Então, você pode ser considerada portadora da síndrome do ovário policístico quando tem alterações hormonais, né, hiperandrogenismo, por exemplo, sintomas de hiperandrogenismo, como excesso de pelos, acne, queda de cabelo, somado a ciclos menstruais irregulares ou sem ovulação, mesmo que você nunca tenha tido e nunca terá cistos no ovário. Beleza? Entenderam, gente? Ficou claro? Todo mundo pegou a ideia aqui da live? Olha só, quem tá lá no meu canal do Telegram, no canal do Combate à SOP, o canal do Telegram é gratuito, tá, gente? Se você não está lá, corre para você entrar. Quem está no canal do Telegram vai receber
o resumo da live de hoje em um infográfico daqueles muito lindos e fofos e exclusivos do canal que vocês tanto amam. Quem não tá no canal ainda, né, chegou aqui, é nova, tá me conhecendo hoje, a gente ainda tá naquela fase do namoro e tal, como que você faz para entrar no canal do Telegram? No link azul do meu perfil, ou seja, quando acabar a live, vai lá no meu perfil no Instagram, no link azul que tá ali na descrição da biografia, clicando lá você vai ser direcionada para uma página com 4 botões. Um desses botões está escrito canal do Telegram. E aí, clicando lá, se você tiver, obviamente, o Telegram, né, instalado no seu celular, você já vai ser direcionada para o canal. E o melhor, se você entrar no canal hoje, além do resumo da live de hoje, você vai ter acesso a todos os conteúdos anteriores que já foram postados no canal. Lembrando que os conteúdos do canal são exclusivos e servem só para quem está no canal. Então, quem está lá, sai na frente e ganha na luta contra a SOP. Beleza? Então, link azul do meu perfil, botão canal do Telegram, já vai entrar lá e vai poder acessar todo o conteúdo que vai ficar disponível para vocês. Beleza? Gente, vamos tirar as dúvidas então. Vamos lá, perguntas e respostas. Coloquem aqui na caixinha, beleza? Pergunta da Priscilabo. Em média, quanto tempo fazendo o tratamento os pelos começam a sumir? Olha só, gente, uma coisa que é fato e eu preciso explicar aqui pra vocês, né? O desaparecimento do pelo não é que o pelo desaparece, tá? A forma mais efetiva e que tem melhor resultado para o controle dos pelos é a depilação a laser. Mas o que acontece? Se você faz a depilação a laser sem tratar a SOP antes, você vai exterminar os pelos enquanto você faz o procedimento. E aí, quando as sessões acabarem, os pelos vão voltar, né? Porque a raiz do problema, a causa do problema não foi resolvida. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, tratar a causa do problema, que é o hiperandrogenismo. Como que a gente diminui o hiperandrogenismo? Diminuindo, por exemplo, a produção de insulina, dieta com redução de carboidrato. E não é tirar carboidrato da rotina, não é cortar carboidrato, não é fazer dieta cetogênica, não é fazer dieta da proteína, é consumir os carboidratos nos níveis adequados. Quando você faz isso, você diminui a produção de insulina, consequentemente diminui a produção de testosterona, consequentemente vai amenizar os sintomas. Então, a acne, queda de cabelo, excesso de pelos vão diminuir. Quando isso acontece, você começa a perceber que os seus pelos, eles demoram mais tempo para aparecer. Então, eles crescem de uma forma mais lenta e talvez um pouco menos em quantidade. Nesse momento, você faz a depilação a laser. Porque aí o laser vai tirar aquele pelo que já tá ali no seu ciclo de vida normal, né? Ele já tá crescendo, ele já tem um folículo ali. E aí o laser mata a raiz, né? Vai lá na raiz do pelo, esse pelo deixa de nascer e aí você não vai ter mais pelos, desde que você não tenha mais o hiperandrogenismo. Se você mata o pelo, né? Se você tira o pelo e o hiperandrogenismo está lá, seus hormônios estão descontrolados, você tá com excesso de hormônio masculino, vão nascer novos pelos no lugar. E aí você vai ficar enxugando gelo, né? Você faz lá as 10 sessões, parece que melhorou, no mês seguinte você tá com barba de novo. Então a questão é, trata a raiz, resolve a causa e aí você se preocupa com o sintoma, beleza? Tem um exemplo, gente, que eu gosto muito de dar. Eu não canso de dar esse exemplo, porque eu acho que é o exemplo que vocês melhor entendem a situação. Parede mofada. Vamos supor que aí na sua casa tem uma parede mofada. O mofo que aparece na parede, a mancha de mofo que tá ali na tinta, são os pelos no rosto, ou seja lá onde tá te incomodando. Essa mancha que tá na parede são os pelos. Só que essa mancha tá acontecendo porque dentro da parede tem um cano vazando. Tem um vazamento que tá infiltrando a água e tá deixando ali úmido e tá gerando mofo. O mofo, ou seja, os pelos, eles são sintomas de que há algo errado dentro da parede. Se você vai e pinta a sua parede, você resolve momentaneamente o problema. Então, se você vai lá e faz uma depilação a laser, você está tratando o sintoma, você está tratando o mofo. Então, por algum tempo, aquilo vai surtir efeito. Você vai ficar satisfeita com o resultado. Só que se o seu cano está vazando, está infiltrando água e está deixando a tinta molhada, né, enfim, úmida, o mofo vai reaparecer. E então, se você não está tratando o hiperandrogenismo, você está com excesso de hormônios masculinos, você tem, né, essa questão hormonal, os pelos vão voltar a aparecer. Como que a gente faz para a nossa parede não mofar? A gente quebra a parede, a gente resolve o cano, a gente deixa, né, impede de que haja uma infiltração, que haja
né, o aumento da água ali, para que depois não haja o bolor. Então, o tratamento do pelo é a mesma coisa. Você primeiro vai no hiperandrogenismo, resolve a questão hormonal, diminui a produção de hormônios masculinos, e aí depois você trata o sintoma através de um processo de depilação definitiva para que os pelos ali que já estavam ali, eles não voltem a crescer. Porque se você quebra a parede e resolve o cano, mas não faz de novo a pintura, a tua parede vai continuar marcada, né? Então é a mesma coisa com a questão do hiperandrogenismo. Quanto tempo isso? Gente, varia muito de pessoa para pessoa. Os pelos, eu acho que é a questão que mais demora pra gente ver efeito, porque é todo um ciclo de crescimento do fio, né? Então, as meninas do desafio, elas começam a perceber que os pelos demoram mais pra nascer com 30 dias. Quem faz os 30 dias contra a SOP já relata isso no final do grupo. Meus pelos estão demorando muito mais para crescer. Eu acredito que com 3 meses você consiga aí ter uma boa diminuição do hiperandrogenismo e aí fazendo a depilação você vai resolver o problema. Beleza? Pergunta da Natália. Ter dificuldade para engordar tem alguma relação com ovários policísticos? Nath, 70% das mulheres com SOP têm dificuldade para emagrecer. E 30% das mulheres com SOP são pessoas magras que apresentam algum grau de dificuldade no aumento de peso, tá? Ambas as situações são comuns, né? Muita gente relaciona a síndrome do ovário policístico com sobrepeso e obesidade, mas a gente foi parar pra ver, gente, 70% versus 30%, tipo, não é tão diferente assim, né? Tem aí até um índice ok, né? Meio que parecido, sei lá. E ambas as situações podem acontecer por um tipo de resistência à insulina, diferente, né, em cada situação, mas ambas são comuns. Na mulher que é magra e tem dificuldade em ganhar peso, normalmente o que acontece é uma hiperinsulinemia, um excesso de insulina no sangue. E aí, com mais insulina na sua corrente sanguínea, você faz a digestão e a absorção do carboidrato mais rapidamente, não dando tempo para ele se armazenar, né? Tipo, ficar armazenado e aumentar o depósito de gordura, tá? Então, é comum, é normal, tá? Não tem nada de errado com você se você é portadora da SOP e tem dificuldade para aumentar peso ou é magra, tá? Muito pelo contrário. E uma coisa que é importante falar, né? Mesmo a mulher magra que é portadora da SOP, gente, precisa tratar a SOP, porque senão vai ter consequência, assim como tem na mulher com sobrepeso e obesidade, tá? Pergunta da Milene, eu não tenho nenhum sintoma, só falta de menstruação. Mi, se você tem falta de menstruação, ou seja, se você não menstrua, provavelmente você tem alterações hormonais, né? Porque nenhuma mulher deixa de menstruar se os hormônios estão regulares, se eles estão equilibrados. Então, vale a pena procurar um endócrino para fazer uma boa bateria, fazer um bom check-up hormonal e identificar as possíveis alterações, tá? Talvez você não conheça as alterações porque nunca fez um exame mais detalhado e mais completo. Mas uma mulher sem alterações hormonais, ela menstrua todo mês, tá? Mais uma pergunta. Carol, pergunta da Ilma. A Ilma tá sempre aqui comigo, né, Ilma? Carol, pessoas com SOP têm hormônios masculinos, certo? Certo. A gente tem mais facilidade de ganhar massa muscular? Tá aí, uma pergunta que muita gente me faz. Gente, não é uma regra, tá? Não tem um estudo ou algo que comprove, né, que afirme que a mulher com síndrome do ovário policístico tem mais tendência a aumentar a massa muscular. Mas o que eu vejo na prática clínica é que sim. Eu posso falar de mim, né? Porque eu conheço o meu corpo como ninguém. Eu tenho uma baita facilidade para aumentar a massa muscular. Muita facilidade. Eu treino, tipo, 2 semanas certinho na musculação, os meus músculos já estão aparecendo, eu já tô, tipo, com eles torneados e tudo mais. Mulheres que apresentam aumento de testosterona apresentam normalmente aumento da massa muscular, tá? Com mais facilidade. Mas isso não é uma regra. Mulheres com SOP que são magras e têm hiperinsulinemia, elas apresentam dificuldade em aumentar a massa muscular, tá? Então não é uma regra e varia bastante de pessoa para pessoa, tá? Algum remédio? Pergunta da Rafaela. Rafaela tá aí? Rafaela, se estiver aí, diga presente, levante a mão. Algum remédio para menstruar ou somente mudar a alimentação? Rafa está aí? Rafa, quero falar com você olhando nos seus olhos. Bom, não sei se a Rafa tá aí ou não. Mas, gente, essa pergunta muita gente me faz, né? Carol, qual que é o melhor remédio pra eu menstruar? Qual que é o melhor remédio pra eu engravidar? Carol, qual que é o melhor remédio pra eu não ter mais cisto no ovário? Rafaela está aí, com essa foto rosa linda. Rafa, seguinte, nenhum remédio trata a SOP, tá? Escrevam aí no caderninho de vocês, no celular, bota na... Gente, põe aí no negócio de proteção aí do celular.
Estou no grupo de 30 dias. Rafa, se você está no grupo de 30 dias, você não poderia me fazer esta pergunta. Olha só, gente, nenhum remédio trata a síndrome do ovário policístico, tá? Você pode usar um remédio para menstruar? Pode. Você vai estar tratando o sintoma. Lembra da história que eu falei da parede mofada? Que se a gente pinta o mofo, a gente está cuidando do sintoma, mas não está resolvendo a causa, que é o cano furado. O remédio para menstruar é a mesma coisa. O seu corpo só não está menstruando, você só não está com um ciclo menstrual regular, porque você tem uma alteração por trás disso, né? Você tem um motivo para isso acontecer. O corpo está manifestando que há algo de errado através do ciclo irregular, anovulatório ou ausente. E você forçar o seu corpo a menstruar não vai fazer com que você simplesmente resolva o problema, tá? Então, é muito importante que vocês tomem consciência de que você precisa cuidar da causa do problema, tá? Que você precisa ir a fundo. Então, normalmente, por que a mulher não menstrua? Porque ela tem alterações hormonais. Por que ela não tá menstruando? Porque ela tem excesso de hormônios masculinos, normalmente progesterona baixa, outras alterações também muito importantes, como carência de vitamina D, alterações de colesterol, enfim, várias alterações. A gente resolve essas alterações e aí quando o nosso cano estiver consertado, o mofo vai deixar de aparecer, você vai deixar de ter o ciclo irregular ou inexistente. Fiquei procurando a palavra certa, beleza? Tem gente aí perguntando sobre os 30 dias contra a SOP, né? Como assim, grupo de 30 dias? Gente, eu tenho um grupo 30 dias contra a SOP, que é para o tratamento online das mulheres que têm síndrome do ovário policístico, tá? Como é que funciona o grupo? Você fazendo a sua inscrição, você entra num grupo no aplicativo de mensagens, né? WhatsApp, Telegram, enfim. E dentro desse aplicativo, você fica 30 dias comigo e com o Luiz, que é o nosso personal. Ao longo desses 30 dias, você recebe um desafio por dia. Então, é como se fosse uma escada e você recebe um degrau por dia para você subir essa escada. E junto com esse desafio, você também recebe e-books, ferramentas, né, para ajudar você a conseguir promover as mudanças que precisa promover no seu dia a dia. Aulas, né, com ginecologista, endócrino, psicólogo, tem vários temas que são abordados ao longo do desafio, que são extremamente importantes para você conseguir subir essa escada. Todo dia, eu tô o dia todo no grupo, eu tiro suas dúvidas, eu explico sobre os temas que você tem dificuldade, ou que você não entende, ou que você não sabe. Então é um acompanhamento de 30 dias para ajudar vocês no tratamento da síndrome do ovário policístico e um grupo que se automotiva, porque todo mundo ali tá sofrendo a mesma coisa, todo mundo ali tá passando pela mesma coisa e uma com certeza ajuda muito a outra. Como que faz para participar? Mesma coisa do canal do Telegram. Terminou a live, vai lá no meu perfil, clica no link azul que tá na descrição da minha biografia, lá na minha descrição. Clicou nesse link azul, vai abrir uma tela com 4 botões. Um desses botões chama 30 dias contra a SOP. Clicou nesse botão, você já vai cair na tela de pagamento da Hotmart. O valor para 30 dias de acompanhamento é 12 prestações de R$19,19 ou R$ 197 à vista. Gente, é muito barato para tudo que você vai aprender e para tudo que você vai ter ao longo desses 30 dias. Muita gente me pergunta aqui no Instagram como que faz para marcar a consulta comigo, né? Quer vir até São Paulo para me conhecer, quer ir no meu consultório e tal. E eu falo para todo mundo, gente, não faz isso, não marca a consulta, faz primeiro o grupo de desafios, porque o que eu vou te ensinar no grupo e todo o suporte que eu vou te dar no grupo, eu precisaria de umas 30 consultas para fazer isso. A consulta, além de ser mais cara, de exigir que você venha até São Paulo, da gente ter 1 hora para conversar, ela tem um custo muito maior, mas ela não substitui tudo que eu ensino no desafio. Então, pra mim, né, a minha opinião é, primeiro faz o desafio, aprende tudo que eu tô ensinando lá, e aí, se você sentir necessidade, a gente marca a sua consulta, beleza? A turma começa segunda, tá? Então, segunda-feira tem turma dos 30 dias contra a SOP começando, e a gente tem 90% das vagas já preenchidas. Então, quem quer participar dessa turma, quem quer entrar no desafio, corre, garante a sua vaga, porque senão vai ficar sem, beleza? Pergunta da Luciana. Meu endocrinologista não confirmou a SOP, pois eu tive 1 mês que ovulei. Isso é possível? Lu, a mulher que tem síndrome do ovário policístico, ela não tem ausência completa de ovulação. Ela tem um ciclo menstrual irregular, tá? Então, o que acontece? Você pode ovular a qualquer momento. A mulher que tem síndrome do ovário policístico, ela pode ter 1, 2, 3 ovulações por ano. E a gente nunca sabe quando essa ovulação vai acontecer, justamente pelo ciclo menstrual dela ser irregular.
Agora, dizer que você não tem síndrome do ovário policístico porque você teve um episódio de ovulação significa que o profissional não está preparado para fazer o seu diagnóstico. E muito provavelmente ele não conhece de síndrome do ovário policístico e ele não sabe o que significa síndrome do ovário policístico. Qual que é a minha indicação? Que você procure um endócrino que tenha a capacidade de fazer o diagnóstico corretamente, tá? E no grupo de desafios de 30 dias, a gente ensina inclusive isso, né? Quais são os exames que o seu médico precisa pedir, como achar um bom médico, né? Como que você identifica se o médico sabe de síndrome do ovário policístico ou não, como fazer a interpretação desses exames, o que pode significar cada um dos seus resultados. Isso tudo é conteúdo dos 30 dias contra a SOP. Então, mesmo quem não tem o diagnóstico ainda, quem tem dúvidas se é portadora da SOP ou se só tem ovário policístico, ou se de repente tem uma patologia que é semelhante, mas não é a SOP, pode entrar nos 30 dias contra a SOP, porque eu tenho certeza que vocês vão sair de lá afiadas e muito, mas muito, sabendo exatamente o que fazer para ter o seu diagnóstico da forma correta, tá bom? Vamos lá, gente. Próxima pergunta. Ih, gente, não tá abrindo, não. Pergunta da Ale também, vamos lá. Não tenho menstruação e estou tentando engravidar. O gineco, ela colocou gênio. O gineco falou que eu não ovulo. Vamos lá, não tem menstruação e está tentando engravidar. O gineco falou que não ovula. Gente, uma pessoa que não tem menstruação ovula, o que vocês acham? Coloca aqui no comentário pra mim. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Alguém que não tá menstruando pode ovular? Olha só, enquanto vocês respondem aí. Uma pessoa que não menstrua, gente, provavelmente não ovula. Mas como eu falei aqui na pergunta da seguidora anterior, isso não significa que a pessoa nunca vai ovular. Ela pode ovular a qualquer momento. E é por isso que, vira e mexe, eu posto aqui comentários, né, tipo depoimentos de pessoas que estão no desafio ou no programa de combate à SOP ou no programa Ser Mãe, que relatam que estavam, sei lá, quantos meses sem menstruar e que estão grávidas. Como que isso pode acontecer, né? Como que uma pessoa que não tá menstruando engravida? Porque ela vai ovular em algum momento, a gente só não sabe precisar que momento é esse. E se essa pessoa ovular e tiver uma relação sexual, ela vai poder engravidar. Então, Rafa, mesmo que você não esteja menstruando, saiba que você pode engravidar a qualquer momento se você estiver tendo relações sexuais desprotegidas, tá? A gente só não consegue te precisar quando isso vai acontecer, porque a gente não consegue identificar quando a ovulação vai acontecer se você tem esse ciclo menstrual ausente. A minha opinião, tá, gente? E aí é só a minha opinião, cada uma faz aqui o que achar melhor pra si. Eu não indicaria que uma pessoa que está há meses sem menstruar tenha relações desprotegidas, tá? Porque se você tá há meses sem menstruar, é porque você tá com alterações hormonais, e essas alterações hormonais podem fazer com que, caso você engravide, você venha a perder o bebê. Então, qual que é a minha opinião para uma pessoa que é tentante, que tá querendo engravidar, que tá em busca do positivo? Cuida da sua casinha primeiro. Organiza o seu organismo, né? Organiza o seu organismo, prepara o seu corpo. Seu corpo, ele vai receber um novo ser. E esse ser vai viver 40 semanas do que o seu corpo tem para oferecer. O que o seu corpo tem para oferecer para essa nova vida que for surgir? Eu acredito, gente, que o ideal seja a pessoa tratar, equilibrar os hormônios, organizar a casinha, limpar a casinha, arrumar, né, o nosso organismo, para que quando essa vida chegue, para que quando esse bebê chegue, a gente consiga manter essa gravidez e que dessa gravidez nasça uma criança saudável, tá? A gente sabe que a mulher com síndrome do ovário policístico tem um maior risco de aborto pelas próprias alterações hormonais. Então, a mesma alteração hormonal que faz uma pessoa não menstruar é aquela que faz a pessoa não ovular, é a que faz a pessoa não conseguir engravidar e é a que pode fazer essa pessoa perder o bebê caso ela engravide. Então, você pode ovular e você pode engravidar a qualquer momento, principalmente se você estiver fazendo um tratamento, que é o caso, né? A Rafa está no nosso grupo de desafios. Então, ela está já tratando, ela já está cuidando da casinha. Então, a qualquer momento ela pode ovular e engravidar, mas não é o ideal. Eu sempre falo para as minhas pacientes, para as minhas alunas, que o melhor é você cuidar do seu corpo e deixar ele manifestar essa melhora.
Deixar a sua menstruação vir, esperar o próximo ciclo, ver quanto tempo, né, vai demorar de um ciclo ao outro. E aí, quando você estiver sem sintomas, o seu cabelo estiver melhor, a sua pele estiver melhor, os pelos estiverem demorando mais para crescer, o ciclo menstrual estiver acontecendo de forma regular, isso já é um sinal de que o seu corpo está preparado e que se você engravidar, você tem uma chance muito grande dessa gravidez evoluir e o bebê nascer de forma saudável. Beleza? Gente, esse é o meu conselho, tá? Carol, após o grupo de 30 dias eu já consigo menstruar? Ana, 30 dias é muito pouco para mulheres que estão aí há 10, 15, 20 anos, né, usando anticoncepcional, achando que tá tratando a SOP e na verdade não tá. Ou mulheres que estão aí há 10, 15 anos sofrendo com os sintomas. Muitas das meninas que fazem o desafio de 30 dias, quando o grupo acaba, elas relatam que, sei lá, dali 10 ou 15 dias a menstruação veio. Isso é um efeito comum do desafio, mas eu não posso te garantir que com você vai ser assim. Porque também tem aquelas meninas que fazem o desafio e que demoram mais tempo para o corpo reagir. Normalmente, quem está no desafio 30 dias contra a SOP começa a perceber o resultado nos sintomas estéticos. Então, a pele fica menos oleosa, daí nasce menos acne. Quando a acne aparece, ela seca muito mais rápido. O cabelo para de cair, dali uns dias ele começa a crescer. E aí, quando isso vai acontecendo, a pessoa já sabe que ela está tratando, ela já sabe que ela está melhorando. E aí, é só questão de tempo para esperar o ciclo vir, tá bom? O ciclo menstrual, gente, nunca é o primeiro a dar as caras, não, tá? Primeiro a gente começa a consertar a parte estética que eu brinco, e aí depois isso acaba vindo aí como consequência do ciclo menstrual regular, tá? Pergunta da Thay: qual porcentagem de carboidratos e proteínas nós devemos consumir? Gente, mulher com síndrome do ovário policístico deve seguir uma rotina low carb, né? Ou seja, menos carboidrato do que o padrão. Só que eu sempre falo que isso não quer dizer que você vai excluir o carboidrato da sua vida ou que você não vai consumir mais carboidrato. O ideal é que a mulher com síndrome do ovário policístico consuma aí de 30% a 40% de carboidrato, né, do seu valor calórico total. E aí, vamos supor que vai consumir 40%. Aí eu divido 30% proteína, 30% gordura, tá? Mas isso varia muito de paciente para paciente. E também não é muito importante você ficar se prendendo a valores, tá? Quantos por cento de carboidrato, quantas gramas de carboidrato tem que consumir? Eu acredito que se preocupar mais com a qualidade do alimento, né? Qual é o tipo de alimento que você está consumindo, qual é o volume de comida que você está comendo por refeição, o que você está sentindo quando você come isso, né? Parar para olhar o que o seu corpo está dizendo. Você está satisfeita? Você não está? Você está se sentindo cheia? Você está se sentindo com fome? Esse é o melhor dos termômetros. Tá? Ninguém aqui precisa ficar contando carboidrato ou caloria para conseguir tratar a SOP. Você precisa fazer boas escolhas. Ó, a Thay aí, a Thay tá ao vivo. Muito bom. Vamos lá. As dores vêm aumentando bastante, junto com a ansiedade e o apetite. Olha só, gente, síndrome do ovário policístico não causa dor normalmente, tá? A mulher com SOP pode ter dor nos ovários quando eles estão muito dilatados, né? Quando eles estão muito inchados, mas é uma dor muito pontual, é uma dor, tipo, bem localizada na região do ovário. Quem tem dor na relação sexual, quem tem dor muito forte no período menstrual ou de TPM, gente, procura um médico, porque pode ser endometriose, tá? Além do ovário policístico. É possível ter as duas coisas? Super, eu tenho, tá? E para quem não sabe, mulheres com síndrome do ovário policístico têm maior tendência a terem endometriose depois dos 30 anos, que também é o meu caso. Então, para mulheres aí que têm mais de 30 anos, fiquem atentas aos sintomas que o seu corpo, né, te oferece, porque isso pode ser condizente com casos de endometriose além da síndrome do ovário policístico, tá bom? Pergunta da Débora: kefir de leite é um probiótico bom? Gente, excelente, tá? Tanto kefir de leite como kefir de água podem ser usados no tratamento da SOP. Pergunta da Aline: como controlar a testosterona? Line, primeiro a gente tem que saber por que a sua testosterona tá alta, né? Se realmente é a testosterona e não a de hidrotestosterona, e por qual caminho houve essa elevação. Normalmente, na mulher com SOP, a testosterona aumenta quando a insulina aumenta. E a insulina aumenta por alto consumo de carboidrato. Então, a dieta, na maioria das vezes, resolve o problema quando aliada à atividade física, manejo do estresse, da ansiedade e melhora do sono. Mas aí a gente precisa fazer um rastreamento do seu caso para poder identificar melhor e poder te dizer com mais firmeza, tá? Mas normalmente é a insulina a chave do tratamento, tá?
Maca peruana regula a menstruação? Qual é a sua função? Gente, a maca peruana ela é um fitoterápico e ela ajuda muitas mulheres que têm baixa libido, né? Quem tem baixo desejo sexual ou não tem muita vontade, né, de ter relações sexuais, pode ser beneficiada pelo uso da maca. Cuidado para a mulher que tem síndrome do ovário policístico, tá? Porque um dos mecanismos pelos quais a maca aumenta a libido é justamente o aumento da testosterona. Então, para as mulheres com SOP, isso poderia causar um prejuízo, tá? Então, não usem nenhum tipo de fitoterápico ou alimento funcional sem indicação de um profissional que vai avaliar o seu caso e a sua necessidade, tá bom? Lohane, controlando a SOP, é certo que as acnes podem diminuir por todo o corpo? Com certeza, a menos que o motivo da sua acne não seja somente a SOP, tá? Mulheres que têm síndrome do ovário policístico costumam ter muita acne nas regiões hormonais, né? Tipo região aqui de queixo e pescoço. Tem mulher que tem nas costas, né? Um pouco no peitoral e tal. Tem mulher que tem a síndrome do ovário policístico e apresenta acne. Só que ela controla a acne, né? Aliás, ela controla a alimentação, ela trata a SOP, o ciclo menstrual dela começa a vir direitinho, os cistos desaparecem e a acne tá lá. E aí, normalmente, nesses casos, a gente descobre que o motivo da acne não era o hiperandrogenismo, não era o excesso de hormônios masculinos, tinha uma outra causa. E aí, a gente precisa tratar. Qual é o melhor médico para avaliar a sua acne e te dizer qual é o tratamento para ela? O médico dermatologista. Mas mesmo que o motivo da acne não seja hormonal, não seja a SOP, o tratamento da SOP ameniza a acne, tá bom? Então pode ser que não desapareça, mas vai melhorar e vai amenizar. Vamos para a última pergunta. Carol, e quem está no programa contra a SOP consegue engravidar? Já que muito, né? A gente já tem muita gestante no programa de combate à SOP, mas para quem é gestante, ou para quem é tentante e já tratou a síndrome do ovário policístico, já fez os 30 dias contra a SOP, ou já tá com os sintomas da SOP mais ou menos controlados, o ideal é fazer o programa Ser Mãe. Então, mesmo quem tá no programa de combate à SOP e não conseguiu engravidar, pelo menos tratou a síndrome do ovário policístico, cuidou da casinha, limpou o aquário, tá tudo certinho com o corpo dela. E aí ela vai pro programa Ser Mãe, que é onde a gente vai focar na fertilidade do casal. Certo? No programa Ser Mãe, a gente cuida tanto do homem quanto da mulher e da fertilidade de ambos. E a notícia boa é que o programa Ser Mãe vai abrir as inscrições na próxima semana e esse vai ser o nosso último grupo de oferta. Então, essa vai ser a última chance para vocês se inscreverem no Ser Mãe pagando menos para fazer parte do grupo. Vai ser a nossa 6ª turma do programa e a partir da 7ª turma ele já vai entrar no seu valor regular e a gente não vai mais precisar fazer grupo de oferta. Então, a partir da semana que vem, gente, fiquem atentas aqui no Instagram. Aliás, a semana que vem não, né? Fiquem atentas já desde hoje aqui no Instagram, porque logo menos eu vou divulgar o link do grupo do WhatsApp que a gente vai usar para fazer a oferta. E a partir, então, dessa semana, vocês vão ter todas as informações lá no nosso grupo de WhatsApp sobre como participar do programa Ser Mãe. Para quem é, para quem não é, o que envolve, quanto tempo dura, quais são os profissionais que estão no grupo. Gente, são 11 profissionais maravilhosos para acompanhar aí as futuras mamães, tá bom? Gente, acabou meu tempo. O Instagram já tá aqui com a contagem regressiva para me tirar fora do ar. Mas deu para responder bastante dúvida. Espero que vocês tenham aí conseguido entender, principalmente, né, o motivo da live aqui, que é a diferença de ovário policístico e de síndrome do ovário policístico. Nenhum dos dois tem cura, tá? Mas a SOP precisa ser tratada para você evitar as consequências, como problemas cardiovasculares, diabetes, enfim, tem uma série de consequências ruins, né, para quem não trata a síndrome do ovário policístico. Então é importante se conscientizar, é importante tratar, e eu tô aqui para ajudar vocês nessa trajetória aí, nessa luta, beleza? Gente, fiquem com Deus, a gente se encontra na quinta-feira, 8 horas da noite aqui no Instagram para nossa live. Para quem tá chegando agora, de novo, seja muito bem-vinda e já anota aí na sua agenda, toda terça e quinta, 8 horas da noite, a gente tem encontro marcado aqui no meu Instagram pra gente falar sobre o tratamento da SOP e todo final de live eu tiro as dúvidas. Então, se eu não respondi a sua dúvida hoje, manda pra mim no inbox, me escreve, terminou a live, vai lá, me manda uma mensagem no direct, me manda uma mensagem no inbox, que eu pessoalmente respondo todas as mensagens que chegam lá pra mim. E eu vou responder a sua com o maior prazer, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até quinta-feira.